Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre está. Tua bondade, graça e poder, vem morar em meu viver. Olá, amado aluno, paz do Senhor. Espero que todos vocês estejam em paz. Chegamos aí à nossa 8ª e última aula, graças ao bom Deus e à perseverança de vocês. Estamos aí na nossa última aula. Eu quero de antemão já agradecer pela paciência, né, com esse professor que, assim como vocês, ainda está aprendendo. Agradecer também pela participação de vocês, né, pelas perguntas, por se comprometerem com os exercícios. Então, tudo isso nos motiva, tudo isso nos incentiva a continuar. E eu quero também incentivá-los a passar adiante tudo aquilo que você aprendeu de novo, tudo aquilo que tem edificado a sua vida e tem transformado. Muito obrigado. Estamos na nossa última aula e hoje nós falaremos do capítulo 16 e 17 da nossa apostila, completando então todo o conteúdo. E a aula de hoje, né, ela vai fechar, ela vai tentar englobar tudo aquilo que nós vimos até aqui. Então ela tem o objetivo de dar aquela revisada e focar naquilo que de fato é importante para nós hoje. Então nós pegaremos assuntos desde a nossa primeira aula, vamos dar aquela revisada, oportunidade aí de repente passou ali alguma coisa e hoje, no decorrer dessa aula, nós vamos ter a oportunidade de revisar e rever alguns pontos muito importantes aí para, principalmente, o propósito para o Espírito Santo nos dias de hoje na vida do cristão. Vamos, então, iniciar a nossa aula, capítulo 16, a pessoa do Espírito Santo. Como vimos no início do curso, o Espírito Santo é uma pessoa, desempenha atividades de uma pessoa, pode ser maltratado, tem uma existência separada, é Deus e tem vários outros nomes segundo a Bíblia. Vamos conhecer mais um pouco sobre ele nesse capítulo. A pessoa do Espírito Santo. Então, assim, para começar, ele não é uma força impessoal como muitos pregam. Então, há pessoas que acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força que age na vida das pessoas. Esse ensinamento é bastante sério, pois tira a divindade do Espírito Santo e mostra que ele não tem vida como eu e você. Então, é um entendimento meramente supersticioso sobre o Espírito Santo. Pessoas que não acreditam no relacionamento pessoal com esse Espírito Santo. Então, o tem como algo distante, algo que atua independentemente das circunstâncias, enfim. Pregam de uma forma mais supersticiosa, né? Como se fosse algo de sorte ou azar, algo nesse sentido, bem superficial. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de ensino. Outros têm ensinado que o Espírito Santo é simplesmente um vento, o que não tem relevância no destino da humanidade, e que não tem nenhuma relevância. É bom lembrar que a palavra espírito vem do grego pneuma, que quer dizer vento, exemplo, pneu de um veículo. Porém, como já vimos estudando a Bíblia, ele é muito mais do que isso. Outro ensino muito divulgado é que o Espírito Santo é a palavra escrita, ou seja, a Bíblia é o Espírito Santo em nossas vidas. Este conceito é muito delicado, pois restringe sua atuação apenas dos ensinamentos bíblicos, limita a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, assim, em outras palavras, o que quer dizer esse tipo de ensinamento? Ele desconsidera o agir do Espírito Santo no nosso dia a dia. Ele desconsidera o poder do Espírito em nos capacitar, em nos alertar sobre os perigos do pecado, de nos consolar. Então, ele limita essa ação do Espírito Santo, limita a presença do Espírito Santo, apenas o enquadra como sendo
os ensinamentos bíblicos, né? Restringe ele como sendo a Bíblia. Nós sabemos que ela é inspirada pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo inspirou os apóstolos a escrever, a ter o conteúdo que nós temos hoje do Novo Testamento, né? A Bíblia perfeita em nossas mãos, porém ele não se limita apenas a isso, ele é muito mais do que isso. Ele é um ser divino, ou seja, ele é Deus. Nós falamos também na primeira aula sobre o que falam de trindade, né? E aí nós vemos aqui no item 1, que alguns chamam essa terceira pessoa de trindade, só que essa palavra trindade não é bíblica, ela não aparece na Bíblia. Então, se ensinarmos sobre trindade, é uma interpretação da terceira pessoa da divindade. Jesus reconheceu a autoridade divina do Espírito Santo quando mandou seus apóstolos fazerem discípulos, batizando em seu nome. Lá em Mateus 28:19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui, para a gente rever alguns pontos sobre isso, né? Não é meramente um vento, não é meramente uma superstição, não é meramente algo que não tem atuação, é sim uma pessoa, e aqui Jesus Cristo reconhece a divindade do Espírito Santo, inclusive no momento do batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo terminou sua carta aos Coríntios deixando uma bênção em nome do Espírito Santo também, lá em 2 Coríntios 13. Eu vou ler 2 Coríntios 13, 13 e o 14, versículos 13 e 14. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, também fazendo essa referência ao Espírito Santo, estando na comunhão dos cristãos. E aqui, essa imagem que eu divulguei, a gente falou um pouquinho sobre na primeira aula. Como dito na primeira aula, são 3 pessoas. Vejam que são 3 pessoas com a mesma essência divina. É isso que os faz Deus. Então pode ser que alguns falam: ah, mas então são deuses. Eu não entendo dessa forma. É apenas um Deus, ele se manifestando dessa maneira. Então, nós também temos esse costume, né, de querer explicação aos mínimos detalhes até onde a Bíblia não fala. A Bíblia, ela é muito rica em falar do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui novamente muita coisa falando sobre o Espírito Santo, então a gente não precisa inventar, acrescentar nada ou fazer nenhum tipo de relação de forma a forçar alguma situação, alguma interpretação. Ela é rica de explicação. Então, às vezes, a gente tenta colocar Deus numa caixinha dentro do nosso entendimento, e não é bem assim. Tem até uma passagem que um irmão sempre deixa ali próximo a ele, né, para no momento oportuno divulgar, que é Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, algumas coisas a gente só vai compreender quando estivermos face a face com o Senhor e lhe perguntar, né? Então, tem muita coisa que os nossos achismos, né, que não ferem a sã doutrina, a gente guarda aí no momento oportuno, quando estivermos na glória, enfim, podemos pessoalmente perguntar para o nosso Deus. Porque, de fato, e assim, tudo que foi revelado, tudo que está explícito na Bíblia é o suficiente para que sigamos, né, para a nossa caminhada hoje aqui. Então, lá está manifestado tudo o que nos interessa. E só para finalizar sobre isso, sobre Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos aí 3, mas que são um, pela sua essência, pelo seu propósito, por tudo aquilo que eles representam, por todo o poder envolvido, por toda a divindade envolvida, por toda a pureza, coisas que fogem do nosso entendimento, se manifestam de diferentes modos, mas possuem
no mesmo caráter divino, no mesmo plano de salvação, é manifestado em Deus. Então, vamos seguindo, vamos adiante. E aqui, como eu havia mencionado, né, uma porção, muita coisa falando sobre o Espírito Santo, as características que ele tem como pessoa. E aí eu peço, né, para que você abra em cada uma dessas passagens e faça a leitura. É importante para a gente criar esse relacionamento, para nós entendermos como o Espírito Santo atua, como ele como é esse relacionamento com ele, como nós podemos satisfazê-lo nesse relacionamento. Então a palavra nos traz o quê? Que o Espírito Santo tem sabedoria, tem vontade, ele fala, proíbe, ensina, testifica, intercede, guia, ama, sente tristeza, se entristece, a gente já falou, se entristece, a gente já falou um pouquinho sobre isso também. Então, assim, abra nessas passagens e faça a conferência do quanto a palavra nos traz em relação à pessoa do Espírito Santo, as suas características, que a gente vai ver que só pode ser de uma pessoa. E aí, nós já chegamos no próximo capítulo e o último capítulo, e no meu ver, o mais importante de todos, que é a obra do Espírito Santo nos cristãos nos dias de hoje, como e diretamente aí, não que o que a gente não tenha comentado até então não sirva para nós, mas especificamente nos dias de hoje. Então, nós vimos que o Espírito Santo atuou no Velho Testamento, na vida do Senhor Jesus e dos apóstolos. Vimos ali algumas características específicas para aqueles tempos, e no início da igreja do Novo Testamento. E como será que ele atua hoje? A principal atuação do Espírito Santo não ficou restrita ao primeiro século, graças a Deus, mas ocorre nos dias de hoje. Essa atuação ocorre na vida dos cristãos. Precisamos dar ênfase nas consequências dessa atuação na vida dos cristãos. A única fonte de informação sobre o Espírito Santo é a Bíblia. Toda a nossa doutrina, ensinamento e pensamento sobre o Espírito Santo tem que ser baseado na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única autoridade sobre o Espírito Santo, e olha que ela nos traz muitos ensinamentos sobre ele. Como eu disse, não precisamos ficar criando nada, ficar forçando interpretações e nem nada. A palavra nos traz um rico ensinamento sobre o Espírito Santo, o seu agir e o nosso relacionamento com ele nos dias de hoje. Algumas pessoas, né, dizem ter experiências e atribuem ao Espírito Santo algumas experiências particulares que teve, muitas vezes algo relacionado ao sobrenatural, e atribuem isso ao Espírito Santo. Então, é necessário entendermos o contexto bíblico para saber se tais experiências são, de fato, da parte de Deus, ou algo que a pessoa ficou buscando tanto, enfim, houve ali alguma parte muito emocional envolvida nessa busca. Enfim, são N fatores, eu não vou entrar no mérito, porque isso é muito particular de cada um. Eu estou falando sobre experiências particulares que cada um teve, eu não quero entrar nesse mérito. Porém, nós precisamos estudar as Escrituras e ver se ela nos traz hoje esse tipo de entendimento. Mas como nós estamos frisando, ele sim atua na vida do cristão hoje, tá? Então, não é porque algo sobrenatural não aconteça, você não o veja, enfim, ele está agindo quando você está no seu íntimo, quando você está lutando pelo pecado, quando você está falando das boas novas com as pessoas, quando você está estudando a Bíblia como está fazendo agora, quando você está orando, enfim, uma infinidade, em cada segundo da sua vida, ele vai estar acompanhando o cristão que já se entregou para Cristo Jesus e já se batizou, recebeu ali o dom do Espírito Santo e já tem ali o selo, né? O Espírito Santo já habita nessa pessoa. Uma coisa é certa, o Espírito Santo é muito importante na vida do cristão hoje. Então vamos estudar alguns aspectos do Espírito Santo. Existe muito que não conhecemos e com certeza ele age de muitas outras maneiras que não estão neste estudo.
O Espírito Santo, aqui a gente vê a imagem, né? Então, o Espírito Santo é uma pomba, Felipe, você colocou um pombo aí, né? Então, ele é um pombo. Não, a gente colocou essa imagem justamente até para fazer aí uma explicação, né? Da metáfora que acontece lá em João 1,32. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo, né? O Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Então, essa palavra como pomba, né? É uma metáfora. Então, ele tentou traduzir, naquele momento ele não conseguiu exatamente ver o que era, como ele desceu especificamente, porque era algo que fugia do seu entendimento, do seu conhecimento humano. Então, ele buscou algo parecido, e no caso, uma pomba, né? Para tentar trazer à luz para a gente aquilo que ele, porventura, viu ali, porventura não, que ele de fato viu acontecer. Então, só um comentário, né, uma observação que a gente faz em relação a isso. Desceu como uma pomba, não que ele seja representado, que ele esteja, né, na pomba especificamente, tá? Então é uma metáfora utilizada como comparação, um vocábulo utilizado para aproximação de ideias, tá bom? Seguindo, quando é que recebemos o Espírito Santo? Já falamos sobre isso, como recebemos, né? Quando recebemos? Atos 2, 38. Vamos lá. No ato do batismo nas águas, recebemos dois grandes presentes de Deus. Veja só, o perdão dos nossos pecados e o dom do Espírito Santo. O que mais nós queremos, né, para nos alegrar no momento do batismo? Note bem que é o dom e não os dons. Importante aqui essa palavra. Então, quando a palavra dons é usada no Novo Testamento, ela se refere aos dons milagrosos, tá? Quando a palavra dons é utilizada lá em 1 Coríntios 12, você vai ver um pouco sobre isso. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Quando a palavra dom, no singular, é usada, ela se refere ao próprio Espírito Santo sendo dado de presente. Então, veja, note bem que é o dom que nós recebemos e não os dons. Quando a Bíblia fala em dons, ela está falando especificamente sobre aqueles dons milagrosos que nós comentamos, tá? Quando ela fala em dom, é utilizado para se referir ao próprio Espírito Santo sendo dado de presente. E essa palavrinha dom, ela traz três significados, né? Tem aquele título, por exemplo, Dom Pedro I, é utilizado dom. Tem a palavra dom para presente, então uma dádiva, e tem também para talento. Eu tenho o dom de cantar, por exemplo. Então é utilizado também essa palavra dom. E aqui eu vou falar algumas passagens para a gente fazer um comparativo dessas passagens. 1 Coríntios 3,16. E a gente, mais à frente também em outro slide, vai falar sobre isso, e nós vamos repetir sobre essas passagens quando iremos falar sobre esse habitar do Espírito Santo em nós, habitar do Espírito Santo em nossos corpos. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, então, presente de Deus dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? E Romanos 5,5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, o dom do Espírito Santo é uma dádiva, um presente de Deus para os cristãos. O Espírito Santo é dado como resultado da obediência da pessoa ao Evangelho de Cristo. Então, falando mais especificamente sobre o que é o dom do Espírito Santo, Romanos 8, de 9 a 11. Vamos ver primeiramente o que não é o dom do Espírito Santo. Então, antes de entendermos o que é o dom, vamos começar entendendo o que não é o dom do Espírito Santo. Ele não é, por exemplo, os dons milagrosos que vemos em 1 Coríntios 12. Em Atos 5,32, este dom é prometido a todos que obedecem.
Então, veja, é um fato confirmado que os dons milagrosos não foram dados a todos que foram batizados. Nem todos que foram batizados falaram em línguas ou profetizaram e curaram, certo? Também não é um batismo com o Espírito Santo. Dois exemplos desse batismo no Novo Testamento, lá em Atos 2, que nós estudamos profundamente, e também Atos 10, ok? Que ali está manifesto o batismo com o Espírito Santo. Então, o que vem a ser o dom do Espírito Santo? O dom do Espírito Santo é a presença interior, a habitação do Espírito Santo na vida de cada cristão. A leitura que nós acabamos de fazer lá em 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19 e Romanos 5,5. Com o batismo nas águas, o cristão recebe o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo começa, nesse instante, a morar ou viver dentro dele. 1 Coríntios 3,16. Por que é dado o dom do Espírito Santo? É um selo, é ali a certificação da salvação, né? O selo do Espírito Santo era a marca de propriedade, era uma marca de autenticidade, de veracidade. Então, quando se recebia ali, né, cartas, quando se recebia mensagens e tudo mais, o selo ele representava a autenticidade, a veracidade daquele conteúdo. Então, nada mais é que o selo, né, de cada cristão. Então, quando Deus olha para a humanidade e aí ele vê aqueles que estão com o selo, aqueles que estão com o Espírito Santo, ele enxerga Cristo. Então, ele enxerga ali o seu filho, né, o sacrifício do seu filho, e isso nos permite ter acesso a Deus. Somente por causa disso. A gente consegue ter esse relacionamento com Deus através de Cristo. E quando nós fomos batizados, nós recebemos o selo. E esse selo certifica, dá ali a autenticidade a um filho de Deus, àquele que já se entregou a Cristo, aquele que já aceitou a Cristo. Vou fazer a leitura de Gálatas 4, do 6 ao 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Este selo mostra para o mundo que o cristão é de Deus. E aí, uma reflexão para nós, né? O seu comportamento, as suas palavras, sua maneira de vestir, suas ideias, pensamentos, interesses, mostram esse selo de Deus. Isso acaba transparecendo, isso acaba sendo divulgado para as pessoas, esse selo. É bom nós refletirmos sobre isso. Porque é dado o dom do Espírito Santo, né? Ele é um penhor. Um penhor é uma garantia, um sinal pago para assegurar algo até o resgate ou liberação final. Então, a palavra é a mesma usada para anel de noivado. É a garantia que a noiva tem que um dia seu noivo virá para desposá-la. Da mesma forma, o Espírito Santo é a garantia que um dia Jesus Cristo, o noivo, vem nos buscar a sua igreja para o casamento. Então, veja que coisa magnífica, maravilhosa. É um penhor, estamos separados para Deus, estamos separados para Jesus, a sua noiva. Assim como o Espírito Santo é eterno, um dia nós também teremos a vida eterna. Este é o final que Deus deseja para com a humanidade, um relacionamento eterno. O exemplo de relacionamento é algo que deve permear nossas mentes e corações para que estejamos sempre buscando este relacionamento, fortalecendo este relacionamento, fortalecendo esta união.
E o que devemos sentir quando recebemos o dom do Espírito Santo? Sentimos algo diferente, algo sobrenatural, algo acontece que nunca aconteceu, enfim, o que devemos sentir quando recebemos o Espírito Santo? Devemos sentir alegria, afinal recebemos melhor e maior dos presentes. A presença interior do Espírito Santo não vem com dons milagrosos, mas vem com júbilo, ou seja, com grande alegria em saber que Deus perdoou os pecados e deu o seu Santo Espírito como selo de propriedade. Esse aqui pertence a mim, esse aqui é de Deus, esse aqui é de Cristo. Já está pago o preço, ele é meu, e aqui está o selo, que garante a vida eterna do cristão. O que mais a gente quer para sentir a alegria, né? Nada mais do que isso, o grande presente, né? Nós estávamos caminhando para o matadouro, caminhando para a destruição eterna, caminhando para aquilo que nos distancia de Deus, e quando nós recebemos as boas novas e aceitamos Cristo, nos batizamos, recebendo esse selo, o dom do Espírito Santo, e os nossos pecados são perdoados, nós devemos receber isso com grande alegria, né? É o maior dos presentes, não é algo que vai se corromper, não é algo que vai se perder, não é algo que alguém pode tirar de nós, nada. É algo que a gente tem que guardar com carinho, alimentar da melhor forma possível esse relacionamento, por um pouco espaço de tempo, que é a nossa caminhada aqui na Terra, porque nós estamos destinados, né? Nós estamos focados numa vida, num porvir que é eterno, onde não há tristeza, onde não há amargura, onde não há doença, onde não há Covid, onde não há uso de máscara, onde não há nada disso, né? Onde nós fomos de fato feitos para viver. Então, não tem alegria maior do que isso. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Nada sobrenatural, apenas algo que é racional e de forma natural, né? Como o Espírito Santo ajuda o cristão hoje? Desculpa aqui, o slide era para aparecer todos, acabou pulando o A e o B. E aqui nós vamos até perder o fôlego de ver como o Espírito Santo ajuda o cristão hoje. Aí você vai falar, não falta mais nada, o Espírito Santo já faz muito por nós. Então vamos lá. Encoraja. Na hora da provação, sabemos que Deus não nos abandona. Com o Espírito Santo em nosso interior, sentimos encorajamento e força. Fortalece. E, por favor, pessoal, sempre lembrando, faça a leitura de todas essas referências, porque a Bíblia é o nosso norte, é a Bíblia que está sustentando, alimentando, norteando esse curso. Fortalece, com o Espírito Santo fortalecendo o homem interior, temos forças para vencer. Vencer o quê? Sucesso na vida, ganhar dinheiro não. Vencer o pecado, que é mais importante. Vencer esses desafios de ter uma vida correta em Cristo. Preservar esse relacionamento com o Espírito Santo. Nos fortalece, nos transforma. Olha aí o maior milagre. Para que milagre de cura? Para que milagres que, obviamente, a gente faz orações e queremos que o Senhor interceda por aqueles que estão enfermos, obviamente, mas aqui o ponto que eu quero dizer é, o maior milagre é a transformação. Imagina aquela pessoa que estava condenada, aquela pessoa que estava num caminho totalmente perdido, e ela se transforma, ela começa a andar na contramão do mundo, há uma conversão de direção. Então, essa transformação hoje, com certeza, meu irmão e minha irmã, é o maior dos milagres e é o que traz a vida de fato para essa pessoa. Então, quanto mais olhamos para Cristo e seguimos os seus passos, mais o Espírito Santo nos transforma na sua imagem. Purifica, é pela obediência e consequente ação do Espírito Santo que vencemos os maus desejos da carne, os maus desejos do corpo. Tem mais. Nos guia. Uma das maneiras que o Espírito Santo guia o cristão é através da palavra. Quando obedecemos a palavra, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Assiste na oração.
Muitas vezes oramos sem saber o que dizer ou o que pedir, ficamos angustiados e não temos condições de verbalizar o que sentimos. O Espírito Santo leva estes sentimentos com gemidos inexprimíveis diante de Deus, expressando claramente os nossos desejos, os nossos anseios, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que tem nos deixado preocupado. Nós conseguimos derramar diante do altar do Senhor nossas orações, e o Espírito Santo, ele nos assiste nisso, ele nos ajuda, nos auxilia nisso também. Produz fruto. O Espírito Santo transforma a vida do cristão, produzindo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós falamos do fruto, lembra que nós demos o exemplo da mexerica. Então, o fruto é apenas um fruto, e todos os gominhos da mexerica representa uma dessas características, né? Desses atributos do fruto. E, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Exercitar tudo isso em nossa vida. O Espírito Santo produz o fruto. Tem mais. Olha só quanta coisa. Quase o alfabeto inteiro aqui de como o Espírito Santo ajuda o cristão hoje. Controle sobre os pecados. O Espírito Santo ajuda o cristão a não satisfazer os desejos da carne. Concede vida eterna. O Espírito Santo é a nossa garantia de vida eterna. Lembra lá do selo do Espírito Santo. Concede esperança. O Espírito Santo é a nossa esperança de ressurreição para vivermos para sempre com Deus. Concede justiça, paz e alegria. Temos uma vida maravilhosa junto com o Espírito Santo. Obviamente, os desafios vão surgir. Nós não estamos ainda, enquanto estamos na carne, não estamos ainda sujeitos às adversidades da vida, como qualquer outro, porém, temos uma vida maravilhosa por causa da confiança que nós temos, que a vontade de Deus, que o plano de Deus está se cumprindo em nós. Santifica. O Espírito Santo nos ajuda hoje para sermos cada dia mais santos diante de Deus. Este processo continua por toda a vida do cristão. Ufa! Quanta coisa, né? Como o Espírito Santo está presente na Bíblia, né? Recheado de mencionamentos, né, sobre o Espírito Santo. Elas nos apresentam ele de maneira muito clara, não tem por que ficarmos buscando aí explicações mirabolantes da sua atuação hoje. Então, aqui, ó, o Espírito Santo nos ajuda hoje para sermos cada dia mais santos diante de Deus. Este processo, muito importante aqui, ó, este processo continua por toda a vida do cristão. Então, assim, cuidado com essa aposentadoria antecipada de ser cristão, né? Então, muitas vezes a gente está ali alguns anos na fé, alguns anos na caminhada e acaba achando que já deu, né? Que já fizemos a nossa parte e acabamos, né, esfriando na fé. Obviamente, essa constância vai vir com o tempo, não é de um dia para o outro que você vai conseguir buscar o entendimento, não ter mais os tropeços, né? Isso acontece com todo mundo, é um processo. Então, enquanto amanhece, né? Enquanto um novo dia raia, nós temos aí um novo sol, né? Um novo amanhecer, vamos dizer assim, é a misericórdia de Deus se renovando, é o amor de Deus se renovando. E ali continua. É para cada dia nós tentarmos fazer melhor, cada dia tentarmos nos santificar, cada dia tentarmos corrigir aquilo que ainda tem nos distanciado de Deus em alguns momentos. E aí, mais uma vez, a gente vai falar um pouco sobre o que significa não entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, no contexto lá em Efésios, significa que quando o cristão vive no pecado, o Espírito Santo fica triste e decepcionado. Então, dentro desse relacionamento, né, quando nós podemos entristecê-lo? Quando a gente alimenta a carne e não o espírito, quando nós damos margem para as coisas, para os desejos carnais e não para aquilo que alimenta de forma produtiva o espírito. Uma vida de pecado impede que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Então, é quando nós afundamos nesse relacionamento, distanciamos o Espírito Santo da gente e o entristecemos. É quando nesse relacionamento nós
não o priorizamos, mas sim as coisas que nós devíamos ter deixado para trás na nossa vida mundana. Como que o cristão deve viver sabendo que o Espírito Santo habita nele? Devemos ficar longe do pecado. Quando o pecado se aproxima, devemos correr para outra direção. Fujam da imoralidade, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu acho interessante, uma vez eu comentei até com jovens, essa palavra fugir, né? O que acontece? Muitas vezes a gente tenta enfrentar algumas fraquezas. Relacionado à imoralidade, relacionado a fraquezas que nos distanciam da santificação, né? Nós tentamos enfrentar e nos colocamos até em prova, né? Não, eu vou ficar perto disso, eu vou fazer isso porque eu não vou cair. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a palavra, de forma muito sábia, né, nos traz essa palavrinha, fujam. Então não é para a gente enfrentar, é para a gente correr, é para a gente fugir. Então, veja só, não tente enfrentar, não tente se colocar à prova, não tente se colocar em situações que podem te tentar, né? Obviamente, nenhuma tentação será maior daquilo que temos a capacidade, através de Cristo Jesus, de suportar. Porém, a palavra nos traz o seguinte, se você sabe que ali está complicado para você conter algumas situações, fuja, corra para o outro lado, se desvie disso, deixe para trás. Afinal, fomos comprados por um alto preço. Deus entregou o seu Filho por nós, para que hoje tivéssemos essa esperança, né? Nosso corpo pertence a Deus, ele decide como o nosso corpo deve ser usado. E caminhamos então para as considerações finais. Essa lição mostra que o dom do Espírito Santo, isto é, a presença interior do Espírito Santo, é dada a todos os cristãos no momento do batismo nas águas. É bom considerar isso. No momento do batismo, e se você não o fez dessa forma, nós também estamos aqui dispostos a te orientar em relação a isso. No momento do batismo é ali que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a imersão na água, e ali você recebe a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo e começa a ter esse relacionamento que nós estamos vendo até aqui. Fique alegre em saber que o cristão é um privilegiado por Deus, pois infelizmente os não cristãos não batizados não têm o Espírito Santo. Haja como um portador do Espírito Santo e não como um seguidor do mundo. Arrependa-se de todos os seus pecados e cultive o fruto do Espírito Santo em sua vida. Alimente o Espírito Santo, fortifique esse relacionamento, aprenda mais sobre a palavra e principalmente aplique ela no seu dia a dia e passe adiante. Continue sempre na leitura diária da Bíblia. Não há mais necessidade de milagres hoje em dia, porque o seu objetivo já foi atingido, confirmar a palavra de Deus. Então, nessa frase, resumindo tudo aquilo que nós falamos sobre dons milagrosos, sobre o batismo com o Espírito Santo, o seu propósito e o que foi concluído, né? A revelação do Evangelho era para ser confirmada pelos milagres executados por Jesus e seus apóstolos. Quando cessasse a revelação, não mais haveria necessidade dos milagres confirmadores, porque a revelação do Evangelho de Jesus Cristo foi completada no primeiro século, por meio das cartas escritas pelos apóstolos. Então, nós temos a Bíblia perfeita em nossas mãos. Cresçam no conhecimento, não parem de estudar e, principalmente, tomar ações práticas em sua vida. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Seremos cobrados por aquilo que nós já conhecemos, por aquilo que nós já entendemos. Então, nós seremos cobrados. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. E eu vou fazer uma leitura aqui de 2 Pedro. 2 Pedro 1, eu vou ler do versículo 3 ao 11.
e aí fica um incentivo para você permanecer buscando esse conhecimento que vem de Deus. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, amado, amada, pela paciência, por estar conosco até esse momento, por participar, por incentivar esse curso. Foi muito bom para mim, eu aprendi muito preparando, né, e revisando essas aulas. Eu agradeço imensamente a Deus pela perseverança de vocês. Eu vou orar para nós encerrarmos, né, esse módulo, para nós encerrarmos essa aula. E eu agradeço muito e desejo que você e a sua família fiquem em paz. Precisando, qualquer dúvida, e também qualquer visita que você queira fazer a uma das congregações da Igreja de Cristo, por favor, entre em contato conosco. Nós temos aí irmãos que se reúnem por todo o Brasil. A nossa doutrina é a doutrina que vem da palavra de Deus. Nós não temos nenhum intercessor, nenhum mediador que não seja, né, senão Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso pastor. Muito obrigado, meu querido, minha querida. Vamos orar para finalizar esse módulo, para finalizar essa aula. Oremos. Senhor nosso querido Deus, Pai Santo, poderoso, nós queremos nesse momento reconhecer o seu poder, a sua soberania, reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Muito obrigado pelo seu Santo Espírito que habita nos cristãos, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos e ainda temos de aprender mais sobre esse Santo Espírito e que possamos cada dia fortalecer esse relacionamento para que o fruto do Espírito Santo seja exercitado em nossas vidas. Eu agradeço imensamente, ó Pai, por cada alma alcançada por esses vídeos, por essas aulas. Agradeço a todos os alunos que se fizeram presentes, que nos incentivaram com isso. Agradeço, ó Pai, por poder humildemente servi-lo e ser o seu servo, Pai. Que o Senhor continue usando a cada um como instrumento. E nós queremos, ó Pai, nesse momento, orar, agradecer imensamente pela sua proteção, pelo seu amor, pela sua misericórdia, o seu cuidado. Muito obrigado, papai. E é no santo nome de Jesus Cristo que nós oramos e rendemos graças ao Senhor. Amém. Fiquem na paz de Cristo. Até a próxima. Um forte abraço.